Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Nosso tema hoje é o 7 de setembro, o desfile da Independência, o tradicional desfile da Independência que acontece todos os anos, no 7 de setembro, na Avenida Badibacite, de uns anos para cá. E esse que você viu aí na abertura, 2011, foi o auge daquele movimento Vergonha Rio Preto aí, mostrando o caráter político dos desfiles de 7 de setembro. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente hoje o economista Edgar Esbrógio, ele que participou desde pequenininho das fanfarras, que é uma das marcas do desfile de 7 de setembro, né, seu Edgar? Obrigado pela presença. Economista e memorialista. Memorialista, né? Memorialista, gosta de... Bom, o seu Edgar participou das fanfarras da Dom Pedro, né, as tradicionais fanfarras da Dom Pedro, e também do São José. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor lembra dessa época, como que eram as fanfarras e como que está hoje. Bom, eu acredito que é muito diferente do que se vê hoje, né? Naquele tempo tinha um grande interesse pelo próprio aluno, para participar da fanfarra, muitas escolas tiravam proveito disso. Você tinha que ter um certo nível de notas para que você fosse para a fanfarra, porque havia interesse do aluno. Tinha disputa, né? E disputa, e a gente tinha ensaios, era de grande qualidade. Quando não encaixava bem, o professor ensinava música para a gente, notas e coisa e tal. Então, quando você via um desfile, você tinha uma apresentação digna de uma apresentação de arte mesmo, né? E era a disputa do São Luís com o Ateneu e com os outros colégios. Tinha os campeonatos de fanfarra que aconteciam nos estádios, chegava até a ter uma final estadual, então era um evento. O Mário Alves Mendonça lotava as arquibancadas para os campeonatos anuais de fanfarra. Só por isso você já percebe como era diferente naquele tempo, né? Hoje, não sei se a vida atribulada, ou não vou botar a culpa no telefone celular, não, nem no smartphone, mas a meninada hoje tem outros interesses, né? Mas que, para mim, dá saudade. Eu acredito que era uma coisa interessante, que num palpite meu particular, que posso estar errado, acredito que isso desenvolva até um certo civismo no jovem que participa de fanfarra, porque as músicas são todas de exaltação, eu acho que é uma coisa interessante. Que instrumento que o senhor tocava? Eu, no Ateneu, foi surdo médio, né? Eu era pequeno ainda, mas 11, quando 12. você abriu o desfile no Almostrar, você estava na bandeira, né? É lá. Aí depois no São José eu toquei um clarinho, um tipo de instrumento que eles tinham lá, e depois corneta. Mas como o Fernando falou, no ano lá no São José fiquei muito bravo porque me tiraram da farra. Por causa da minha altura, que eu tinha 1,86 m, com 15 anos de idade, para abrir o desfile lá, segurando a bandeira do Brasil. Nós temos um filme, daqui a pouco eu vou mostrar. E eu estou bem carrancudo. Pelo menos nas fotos que apareceu lá, eu não gostei da ideia, não, porque a gente queria estar na fanfarra, evidentemente. E nessa época os desfiles de 7 de setembro eram aonde? Andaló, era na Badi? Andaló. Andaló era nova, pelo que eu vejo nas fotos e num filme que eu assisti, um documentário do Fernando já há alguns anos, você não vê casas. A Andaló era nova mesmo, né? Recém-inaugurada. Aquele sobrado da Jorge Tibiriçá, quadradão, tem. Tem um que até hoje está do mesmo jeito. Não lá. tem a prefeitura. A prefeitura não tinha. Tem a Casa dos Grises na esquina, que também tem, mas o resto ali não tinha nada. Mas ela ficou ideal por isso, né? Era um lugar amplo, né? Que acomodou durante muitos anos ali o desfile. Antes de ir para Badibacite, eu acho que foi na época do... Quem levou para lá foi o professor Manuel Antunes para Badi. Não, na verdade, na Badi, eu vou falar, você vai lembrar bem disso aí. O desfile na Badi foi um laboratório para fazer, vamos tentar na Badi, foi no SESC Centenário da Independência em 72. Lembra? Veio um ensaio lá. Porque era maior e veio de Brasília, como chama? A Guarda Presidencial de Brasília, você lembra disso? Lembro. 72, foi o maior desfile que teve na história da cidade. É a comemoração do SESC Centenário, que é 150 anos da Independência. Isso. Então, foi uma coisa de louco, foi o maior desfile que teve. Nós temos algumas imagens mostrar, mas é o seguinte, esse por lá foi o laboratório que foi para Badi e nunca mais saiu.
Ah, sim. Mas só que, agora, eu não querendo interromper também, você vai lembrar, diga, tudo acontecia na Bernardino de Campos. E os melhores desfiles foi na rua Bernardino de Campos, de paralelepípedo. Isso. Nós temos fotos, nós estamos mostrando ali, professor Ariston levando, nós temos o Netinho Cassebe, de corneta. Era uma coisa de louco na Bernardino, povo aglomerado na Bernardino e as fanfarras passando no meio, não é isso mesmo? Porque na Bernardino, eu me lembro que uma ou duas vezes eu fui lá, era assim alguns outros acontecimentos, porque as fanfarras eram muito usadas, dependendo das comemorações que se tinha, às vezes a gente participava até, tinha desfile que ia mostrar as candidatas à Rainha do Peão, a festa que nós tínhamos aqui. A fanfarra ia, só que aí era na Bernardino, a gente dizia, as fanfarras participavam também de eventos desse tipo, né? Porque... Não só no 7 de setembro. Isso, naquele tempo, a eleição de rainha, o de Miss Rio Preto, essas coisas, tal, que eram eventos que as fanfarras estavam sempre presentes. Né? Você ia ter um desfile lá estava a fanfarra, convidava um ou outro no ginásio. E ele falou do Cassebe, era famoso, o Cassebe era um concorrente bravo, porque ele era do São Luís, e era uma fanfarra que acabou ganhando títulos até estaduais aqui, sabe? Era do Colégio São Luís. Todos os colégios tinham a fanfarra? Onde hoje é o NIRP, lá era da família Alim, da família Atic. Da família até Atic, hoje é, até hoje, então. E o Netinho ele tocava uma corneta espetacular, lá. Ele dava solos até. Tocou no enterro do Andaló, ele que tocou, ele dava solos. todo mundo. Ele dava solos, ele tinha grande habilidade. Você falou um negócio, olha só, e não está no programa, né? A gente gosta de improvisar também aqui, né? Lembrei que nós temos umas imagens da Cometa Filmes, as primeiras imagens da Cometa Filmes, no final da década de 50, 56 ou 57, que foi aniversário foi feito o lançamento da Pedra Fundamental do Colégio São José, e foi feito lá para fazer um desfile na Rua Bernardina. Vamos ver essas imagens agora, que é sensacional. É um começo da Cometa Filmes, você vai ver os colégios, é pequenininho, vamos ver, a gente fala daqui a pouco. Os recantos mais bonitos de São José do Rio Preto. O Jardim Santa Catarina, de propriedade do Sr. Mansur Daúti, serve de cenário para uma festa de sua juventude e da qual participaram com um grande desfile os garbosos alunos do Colégio São José e que foi abrilhantada pela banda de Schmidt. Ok, gente, conferimos então aí essas imagens, lembrando hoje o programa especial 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822, a gente completa aí então 195 anos da nossa independência, estamos perto aí do segundo centenário da independência do Brasil. E com a gente hoje o economista e memorialista Edgar Esbrógio. Memorialista eu fui nominado agora. Não, eu sempre gostei, tenho... Inclusive o Fernando falou que o senhor tem muitas fotos antigas, hábito, inclusive daqui a pouco a gente vai eu mostrar. gosto de ter isso que... Não, me abasteceu bastante. E ia lá, Fernando, tem umas fotos aqui. Aliás, nós vamos mostrar daqui a pouco, nós fomos lá fazer, eu fui percorrer, mas daqui a pouquinho. A gente quis puxar isso aqui no 7 de setembro, só para finalizar aquilo, que é o que você falou. As fanfarras ficavam prontas, então para você ver, uma coisa que acontecia, chamava as fanfarras. Isso aí, a pedra fundamental do Colégio São José foi fora de 7 de setembro e as fanfarras. Tinha fanfarra lá, exatamente. Legal. Dando sequência, a gente vai ver um desfile agora que você disse que tem o seu Edgar lá de porta-bandeira, estandarte. Carrancudo lá na frente, assim, que ele não gostou. Bravo, não gostei. Me tiraram da fanfarra, eu não queria ter saído... não, mas você vai carregar a bandeira, disse o padre Pininho, que era o apelido dele. É uma honra. Eu falei, para um moleque de 15 anos, uma honra é estar tocando lá. Né? E eu gostaria de chamar a atenção do pessoal em casa. Tem gente que assiste uma, duas, três vezes, porque passa a semana inteira. Vê a arquitetura da Andaló, que eu vou que você falou. Eu quero que vocês percebam ali, porque vai
terminava na Rua Independência. Terminava na Rua Independência, naquele prédio que tem aquele bar do lado do Exatamente. Tiquinim. Aquilo lá era o último prédio que tinha. O último prédio. Era mesmo. De lá era mato. E de lá que saía. Saía porque de lá era mato, então ficava tudo a concentração. Eles que subindo um pouco a Rua Independência, depois eles viravam, entravam aqui. Então vocês vão ver esse prédio na esquina. Na Rua Independência, eu que participei várias vezes, assim, ia acumulando de um lado e do outro. Então, para facilitar, uma escola entrava desse lado da Independência, a outra entrava na contramão da Independência. Intercalando uma e outra para facilitar, né? Para não ficar uma atrás da outra. Então, a gente se aglomerava na Independência, algumas à esquerda, algumas à direita, e ia intercalando para entrar no desfile, né? Então, eu queria chamar a atenção do pessoal em casa para dar uma olhada. A hora que vê esse prédio, você vai se lembrar, que você já te deu uma cópia até, né? Que nós vamos ver um quarteirão raro, que não existe foto, que é da Independência e da Saldanha, onde tem hoje Habib's, onde tem ali, é difícil de ver fotos desse período, porque era o fim de Rio Preto. Era o fim, Todo mundo fotografava no centro da cidade, fotografava aqui, mas não fotografava lá, e nós vamos ver no filme. Subindo ali tinha a Casa do Grise, que ele tinha até uma rua particular que chama Travessa Grise. Era deles, ele fez, para poder utilizar melhor a quadra toda, que era dele, ele fez uma rua particular. Para poder, porque senão ficava muito grande os quintais, então ele fez uma rua, chama Travessa Grise ali. Vamos conferir então, Fernando, 1963, é isso? Lá não tem precisamente a data, a gente não sabe se é 62 ou 63, que o Calabrese não colocava isso no começo, esquecer de colocar a narração do Maranhão, né, roteiro dele próprio, e a cinegrafia do Betty e do Inocêncio. Você conheceu os dois também, né? Conheci, Betty, grande... Cometa Filmes, para mim, é o que eu falo. Acho que tinha que estar entre os 7 tesouros da cidade, né? Porque nós podemos rever essas coisas, a arquitetura. E o Calabrese, eu conversava muito com ele, porque ele ia muito na casa do sobrinho dele, que é o Netinho, médico. Ele é tio do Netinho, e a gente era vizinho ali na Boa Vista. Ele gostava de conversar com o jovem, ele adorava. Vamos ver então essas imagens, a gente volta na sequência. São José do Rio Preto, capital da Alta Araraquarense, comemora festivamente o dia 7 de setembro, a data histórica e gloriosa de nossa independência. 140 anos são passados desde o dia em que Dom Pedro, às margens do Ipiranga, em atenção ao apelo brasileiro, desligava a pátria da coroa portuguesa, inaugurando uma nova etapa dos nossos destinos políticos. Na Avenida Alberto Andaló é onde se realiza o grande desfile comemorativo, precedido de intensa curiosidade popular. Radialistas, jornalistas e fotógrafos dão ampla cobertura publicitária ao acontecimento. Eis a segunda companhia independente da gloriosa Força Pública do Estado, participando ativamente do belo desfile. Vem a seguir o Corpo de Bombeiros e um piquete da cavalaria local. Atim Salim, chefe do trânsito local, e seus auxiliares inauguram um dos semáforos da espaçosa Avenida Alberto Andaló. Desfila garbosamente a juventude das escolas locais. Belas e jovens estudantes do Colégio Santo André desfilam com seus uniformes multicoloridos.
Magnífica também está sendo a apresentação dos alunos do Instituto Monsenhor Gonçalves. O povo riopretense recebe sempre com invulgar carinho e satisfação todas as festas cívicas tradicionais da nacionalidade. E nesses dias, ele vem às ruas, extravasando alegria com sua mocidade saudável, apresentando espetáculos dignos de aplausos e da admiração de todos. Palanque improvisado, o doutor Argemiro Acaiaba de Toledo, juiz da comarca, e sua digníssima esposa, senhor Luiz da Silva Rosa, representante do senhor prefeito, Dorival Mussi, oficial de gabinete do chefe do executivo local, Benedito Rodrigues Lisboa, presidente do legislativo, e sua digníssima esposa assistem ao grande desfile. A escola artesanal. O povo não regateia aplausos a toda essa mocidade que desfila com o garbo e a graça que são tradicionais nas festas cívicas que anualmente se realizam em São José do Rio Preto. Eis agora a grande e elegante representação do Ginásio Riopretano e do Grêmio Literário Dom Pedro II, estabelecimentos educacionais dos mais importantes do município. Agora é o Ginásio São Luís quem comparece com a sua grande fanfarra campeando os concursos realizados, merecendo aplausos gerais. As autoridades continuam prestigiando o grande desfile da mocidade riopretense. Quase toda a população participa das comemorações do aniversário do grande acontecimento histórico que é o 7 de setembro, Dia da Independência no Brasil. De parabéns aos riopretenses. Festividades cívicas como essa servem de exemplo a todos os brasileiros, fazendo sentir à nova geração a grandeza dos atos dos antepassados que escreveram páginas gloriosas de nossa história com a bravura, o desprendimento e o patriotismo que deve servir de apanágio a todos os brasileiros.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então esse desfile, 1963, na Avenida Alberto Andaló. O senhor Edgar abrindo aí como porta-bandeira. Senhor Edgar, um assunto aí que inevitavelmente a gente tem que falar. O senhor era da fanfarra da Dom Pedro, Sim. que infelizmente, todos sabem, o acidente em 1960, né? Completando aí 57 anos. Como é que o senhor, que recordação que o senhor tem? Era para o senhor estar nesse ônibus, não era? O que o senhor pode dizer desse tema? Bom, efetivamente não era para eu estar no ônibus, porque quando um assunto desse acontece, as pessoas às vezes querem pegar bonde num assunto desse, nem sei porquê, né? Um assunto tão desagradável. Mas o que aconteceu é exatamente o seguinte: para Barretos, naquele dia, foram por volta de 80 e poucos integrantes da fanfarra. Da Dom Pedro. Da Dom Pedro, que era, aliás, eu pertencia, eram 3 escolas que compunham. À noite era Dom Pedro II, eu estudava no ginásio Ateneu, que era o que tinha de manhã. Então era o Ateneu e Dom Pedro II, tinha essas duas, que juntando essas duas escolas dos mesmos proprietários. Na Rubião Júnior. Na Rubião Júnior, esquina com a General ali, que era um prédio novo na época, bem montado e tal. Aí, nós éramos todos crianças. Eu, por exemplo, tinha 14 anos. E você não manda na sua vida, depende de autorização dos pais e tal. Então, muitos pais não autorizaram. Assim como muitas crianças ou muitos componentes não quiseram ir, porque quem quer ir, quem não quer ir e tal. Eu disse que queria ir, mas tive a negativa da minha família. Briguei e não fui. Então, não era para eu ter ido, efetivamente, porque essa é a confusão. Eu não saberia te dizer exatamente o número de instrumentos que me passa agora, mas no campeonato de fanfarra que nós ganhamos, fomos vencedores, no Mário Alves Mendonça, eram 100 e tantos instrumentos, 110, 115, 120, não sei. E para lá foram 80 e poucos. E era justamente para disputar a final dessas fanfarras, é isso? Não. Tem uma outra confusão que fazem. Naquele tempo, todo mundo fala, pô, vocês foram lá abrir a festa do peão. Conversa mole. A festa do peão naquele tempo era apenas um rodeio na comemoração do aniversário da cidade. Nós fomos convidados para abrir o desfile de aniversário da cidade de Barretos. E o rodeio de Barretos era uma das comemorações do aniversário. E estava começando, né? Estava começando. E ele, que tinha 60 e tantos anos, e ele, então, muito bem administrado pelo Clube dos Independentes, lá em Barretos, acabou crescendo e ficou maior que a festa. Ninguém sabe que no meio da festa de peão está o aniversário da cidade. Entendeu? O aniversário da cidade de Barretos acontece no meio. Então, ninguém discute que é uma das... A festa do peão de boiadeiro de Barretos é um dos maiores eventos da categoria no mundo. Então, ninguém discute isso. Mas, na verdade, eu não era para eu ter ido, não. Embora eu fosse da fanfarra. Agora, uma coisa, falar as pessoas entenderem que está batendo direitinho o que você está falando, eu acho só que não era para abrir, era para fechar. Por quê? Foi às 7 horas da noite, foi 19 horas e 20 minutos da noite. Então, não era para ir em festa de peão. É que o aniversário da cidade era no dia seguinte. No dia seguinte, mas foram de noite. Era dia 25, né? Então, a conversa que, pelo menos que dizia, que a gente iria a fanfarra iria, o que a gente recebeu, como se eu tivesse ido, por exemplo, a gente iria fazer o desfile em cima dos carros alegóricos, as candidatas, a rainha da cidade lá, e também iam ser 2 rainhas. A rainha da festa do boiadeiro. Tinha as duas, a rainha da festa e a rainha da cidade. Exatamente, que ia ter essa disputa lá, que eu não saberia dizer, porque é uma coisa lá de Barretos. Mas essa era aí. E o pessoal ficou sabendo em Rio Preto, você lembra como, né? Sabe como ficou sabendo o pessoal em Rio Preto? Invadiram os cinemas. Gente, teve um acidente. Era sessão de cinema. Meus pais, inclusive, estavam no Cine Ipiranga assistindo o Vicente Celestino, que estava cantando aqui em Rio Preto. Vicente Celestino estava em Rio Preto. Vicente Celestino estava cantando e eu estava sozinho na minha casa. Minhas irmãs tinham saído. E minha tia Jacinta, de boa memória, chegou lá toda apavorada, gritando o nome do meu pai. Nena, Nena, Jaime, Jaime. O Edgar morreu, que seria eu, né? Porque ela imaginava. E aí eu recebi ela falou, ô tia, ela ficou toda contente e tal. Evidentemente ela não sabia que meu pai não teria deixado ir e tal. Mas isso é coisa... Que bom, você lembrou, Vicente Celestino estava no... Vicente Celestino estava no Cine Ipiranga. E meu pai e minha mãe tinham ido lá assistir a apresentação do Vicente Celestino.
E foi interrompido imediatamente, assim que chegou a notícia, acabou na hora. Meus pais voltaram para casa todos. E foi difícil, porque, já que estamos nesse assunto, eu gosto de falar. Da minha classe morreram 6. Valdemiro Mussinafá, Marlin Pérez Lopes, o Vanir Dutra da Silva, Jorge Ferrari Ferreira, o Zula, que eu não sei o nome dele, e o Pinduca, que os irmãos dele tinham loja de calçado ali no centro da cidade. Esses 6 eram da minha classe. Morreram 6 da minha classe. Da sua classe. Morreram no total 59 estudantes. 59, né? Por falar nisso, o Gama, a gente vou lembrando aqui, porque minha cabeça vai lembrando o filme. Nós temos um trechinho, olha só, isso é neto, hein? Eu lembrei que nós temos um trechinho da fanfarra do Dom Pedro. Vou mostrar para vocês um pedacinho, que é o aniversário da cidade, comemoração no Campo da América lotado, fazendo o aniversário, então fez o concurso. Vamos ver um pedacinho disso aí, que vocês vão ver que tem gente que vai arrepiar em casa. Então, para encerrar, e na sequência a gente vai falar um pouquinho da família Sbrod. Vamos já passar, a gente tem o Cometa Filme 70, essa fanfarra, e um trechinho também do 7 de setembro da década de 80, administração Manuel Antunes. A gente junta tudo, passa, na sequência a gente fala da família Sbrod. Vamos lá. A rapaziada estudiosa do ginásio São Luís orgulha-se de suas balizas e de sua fanfarra, que foi a vencedora do último concurso de fanfarras realizado na cidade. Formando um conjunto harmonioso pelo garbo de sua postura, pelo ritmo de suas marchas musicais e pela beleza de sua vestimenta, eles recebem sempre calorosos aplausos em suas andanças nas ruas por ocasião dos festivos desfiles. E calorosos também são os nossos aplausos por tudo o que vimos nesse grande ginásio São Luís, tão hábil e dedicadamente dirigido pelo professor Antônio Teixeira Marques. O 7º Batalhão abrilhantou o desfile de 7 de setembro, que foi movimentado pela presença da classe estudantil de São José do Rio Preto na Avenida Andaló. No palanque oficial, o prefeito Adair Vetorazzi e sua esposa, Dona Nelita, Tenente-Coronel Daniel Bilazo, Coronel João Máximo de Carvalho e várias autoridades prestigiaram as homenagens da data nacional. Apoteótico desfile contou com a participação de tantos e numerosos estabelecimentos de ensino médio de Rio Preto. As fanfarras coloriram de sons o verde e amarelo das bandeiras desde a autopista até o viaduto, desenvolvendo um espetáculo maravilhoso em presença de um grande público superlotando a majestosa Avenida Andaló.
Ok, gente, estamos de volta. Então, conferimos aí esse compilado de imagens de fanfarras e desfiles de 7 de setembro, que é o tema do nosso programa de hoje, mas aproveitando a presença do seu Edgar Esbrógio, falar um pouquinho da família Esbrógio, tradicional aí, da mecânica Esbrógio, da Fiarp, né? Fala um pouquinho pra gente, seu Edgar. Bom, eu gosto sempre de, que nem diz o outro, começar do início. A família chegou aqui em meados dos anos 20, mais ou menos, daí para o final. Da onde veio? Da Itália. Da Itália. Veio de Treviso, né? Meu pai é nascido em Mogliano Veneto, uma cidadezinha ali nas proximidades. Meu avô era engenheiro, formado pelo Liceu de Artes e Ofícios de Mestre, no norte da Itália. Era engenheiro de instalações industriais. E aqui ele fez bastante coisa, instalou Curtume Falavina, Curtume Bittencourt, fez lá em Américo de Campos a laticínio Jaburu, que tem até hoje, Jabur, que é da família Jabur. Era a especialidade dele, instalações industriais. Você tinha lá um projeto, ele executava. E a família toda partiu para isso aí. Então, a família aqui em Rio Preto é bem conhecida pelo seu trabalho e pelas coisas que faz, né? Meu pai, final dos anos 30, 40, ele trabalhou na oficina Turquete, até se formar como profissional. E foi um cara que fez uma grande clientela, mesmo trabalhando para outro. Muita gente ia na oficina lá para que meu pai atendesse pela qualidade que ele tinha do serviço dele. Por isso, ele foi convidado pelo seu Domingos Grise para fazer uma sociedade e abrir uma firma para encaminhar o filho do caçula, o filho, não era o caçula, o filho do Grise, que era o, chamavam de Walter Grise, mas o nome dele era Miguel, na verdade. Miguel Grise. Todo mundo começa como Walter, mas na verdade era Miguel Grise. E aí meu pai aceitou. O Miguel tinha vindo de Araraquara, que fez um curso de 1 ano na EFA, nas oficinas da EFA, de usinagem e tal, e montaram uma retífica de motores e posto de solda, que chamava naquele tempo. Aonde, ali na Bernardino, esquina da Rubião Júnior, onde tem o edifício Letícia do Hotel Metrópole. Porque Letícia era uma das filhas, por isso que o edifício chama Letícia. E lá, um tio dele trabalhou lá, e o pai dele começou, menino, primeiro emprego, a lidar com contabilidade, com essas coisas. Foi o que fechou até, foi contador a vida inteira. Né? Exatamente. E o tio dele na área operacional e o pai dele na... Mas o pai dele é bem mais novo que o seu tio, não é? Não, meu pai é mais velho. Mais velho? Mais velho. Então. Meu pai era contador, né? Exatamente. Trabalhava junto com o Gisbac Faria, que era o contador da empresa. E depois o menino conheceu, será que é o Onivaldo Davi Canada? O Onivaldo Canada, que virou um bom contador. Tá? Canada começou com meu pai. Né? Exatamente. Então você vê um berço de coisas. E ali eles ficaram sócios até 1949, quando dissolveram a sociedade. O Grise ficou com a parte de retífica de motores, onde tinham os maquinários mais caros, porque ele tinha 70% da sociedade, ele era o sócio majoritário. E meu pai saiu com a área de usinagem, posto de solda, com tornos, fresa, solda, essas coisas mais. E aí começou a Oficina Mecânica Esbrógio, que era o nome, né? Rubião Júnior, esquina da Rua Boa Vista, eu fui lá. Lá ele começou antes, alugou um predinho do lado da Casa Galo, onde tinha uma rotisseria hoje. Foi ali por uns tempos, eu de criança machucava a canela nos ferros lá e tal. Depois ele construiu esse que se falou, na Saldanha Marinho. Esquina não. É Saldanha não, é Rubião, né? Rubião, não, Saldanha Marinho. Saldanha Marinho, esquina com a Boa Vista, ele construiu em 54. Tá igualzinho. E ficou lá, isso. Hoje é a Molecagem, Pizza lá, que mudou o nome, mas é da Molecagem. Dali ele foi para em frente ao Palestra, comprou uma área de 3, 4 mil metros, não me lembro mais. Onde é a Praça Cívica hoje. Onde é a Praça Cívica. E ficou ali até ser desapropriado para a feitura da Praça Cívica. Praça que não existe mais, né? Exato. E dali foi para o Distrito Industrial, onde tem uma área de 20 mil metros quadrados hoje, que está lá o prédio de nossa propriedade ainda. E ficou até que meu pai falecesse e nós temos a propriedade. Mas o que é interessante ressaltar, que eu faço questão, era a boa qualidade dos produtos. Por exemplo, todos os produtos que nós fabricávamos eram exclusivos, tinham patente. As plantadeiras eram exclusivas, tinham patente.
Que bacana. E me dá um orgulho dizer assim, que no mundo, hoje, 100% das plantadeiras usam o processo que nós patenteamos em 1964, que é usar o pantógrafo, o princípio do pantógrafo, para que você plante na mesma profundidade, independente da ondulação do terreno. Então, todas as máquinas que você vê hoje, tem o quadradinho do pantógrafo fazendo o serviço que precisa ser feito para que seja plantado igual. Olha só. Assim era a nossa roçadeira, assim era a nossa carreta, e assim eram meus parentes que partiram para outro. O Orlandinho, por exemplo, Orlando Esbrojo, eu acho que é o melhor profissional que você pode ter na área de madeira, na área de móveis. Ele é famoso, tradicional aqui. Meu primo Gino Esbrojo, na serralheria, foi imbatível. Hoje já faleceu, com 80 e tantos anos, mas assim, tem histórias espetaculares. É por isso que você está aqui. Isso aí. Então a gente tem uma pré-industrial de Rio Preto, porque Rio Preto não tinha distrito industrial. Não tinha. Então, a gente já falou da Dail, que implantou, né, no final dos anos 60. Então, eles são Não, e outra coisa, eu tenho... isso foi um acidente, né? Porque é que eu estava lá, eu não me coloco em nenhuma posição de importância. Como eu estava lá, então a gente... eu participei de garimpar pessoas que quisessem ter aqui uma agência do CIESP. O seu Valdemar Verde foi lá e ficava molando. Ô, Jaime, meu pai tinha apelido de Jaime. O nome era Guilherme, aliás, Guilhermo, mas o apelido era Jaime. Não me pergunta. O Miguel, que é Walter. Exato, meu pai que era Jaime, o pai dele chamava meu pai de Jaime, Jaime, acabou, não tem jeito. E aí eu andei com o seu Valdemar para todos os lugares, porque eu tinha uma comunicação mais fácil com esse pessoal mais simples, porque as empresas aqui, as indústrias, eram todas de família, eram os Pandim com a família, era o seu, fabricava cadeira, o seu Muriel, que era família, tudo autodidatas e tal. Sim. Então eu teria uma facilidade maior do que o seu Valdemar, que era um cara mais circunspecto de comunicar com essas pessoas. E nós andamos aí e conseguimos inaugurar aqui a agência do CIESP, que foi numa casinha velha aí, depois veio para o edifício Automóvel Clube, nessas coisas todas. Então, era um período romântico, mas que a gente tinha uma visão do que ia fazer e deu certo e floresceu. E com isso eu acabaram me recrutando também para ajudar a inauguração do CIESP em Araçatuba também. Acabei, como a nossa experiência que foi muito boa, a Fiesp em São Paulo gostou do que fizemos aqui, né? E estava querendo inaugurar em Araçatuba e a gente foi lá também dar uma mãozinha lá. Ela vamos ter que... Porque nós temos um filme da Cometa também com a inauguração da CIESP, que vamos para frente. Fica para uma próxima. Esse o economista Edgar Esbrojo. Senhor Edgar, obrigado. O senhor que é delegado do Corecon aqui também, né? O Conselho Regional de Economia. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente vai finalizar com dois documentários, duas reportagens. Eu fui lá, ele levou as fotos para mim e tal, eu fui lá onde a molecagem, fizemos lá, mostrar a rua. Tem as fotos como rua era, de como terra, ficou, rua Boa né? Vista, vocês vão ficar besta de ver ali, né? E lá na Fiarp, que infelizmente derrubaram lá, e hoje estão fazendo um concretão lá. Então nós vamos terminar com esses dois. Só para a gente finalizar, qual a diferença da Rio Preto da época do senhor, daquela época para hoje? Dá para comparar? Tem... Dá, ela tem, eu consigo ver hoje a Rio Preto que eu via naquele tempo. Eu vou te falar uma coisa interessante. Rio Preto sempre foi muito moderna. Rio Preto sempre foi muito limpa. Eu viajava muito. Difícil, é uma característica da cidade. Não é desse nem daquele prefeito. Rio Preto sempre teve... As ruas eram limpas, sempre muito organizado. Fosse qual prefeito fosse. E nós tínhamos uma coisa aqui. A gente não fechava para almoço. O comércio nosso... E eu, ainda nos anos 60, quando abri uma filial no norte do Paraná, uma cidade como Londrina, por exemplo, tudo fechava para almoço. Então, isso já era um perfil de modernidade, porque no almoço muitas pessoas podem aproveitar o seu tempo de almoço para resolver seus problemas no comércio. Então, eu consigo ver em Rio Preto hoje a Rio Preto que eu via no passado. O senhor projetava. A gente, para mim... Tá certo. Seu Edgar Esbrojo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, parabéns pela história. Fernando, valeu. Então a gente termina aí com essas duas reportagens feitas pelo Fernando
Fiarp. A gente vai ver primeiro a mecânica Esbrojo, né? Depois a Fiarp. Eu agradeço o convite e deve ser pela amizade do Fernando, porque eu não me acho assim merecedor dessas, mas agradeço o convite, porque a gente tem que ser grato sempre. Tá certo. Muito obrigado, seu Edgar. Tá aí nossas redes sociais, nos acompanhe, Facebook, YouTube, Twitter. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Nós estamos hoje aqui na rua Saldanha Marinho, esquina da rua Boa Vista, pertinho aqui, ó, subindo, começando a Boa Vista. E tem um prédio aqui que eu quero que o Felipe mostre para vocês aqui atrás, ó. Esse prédio aqui que era uma pizzaria, está sendo reformado. Olha só, era uma pizzaria chamada Molecade, ó. Ela não está mais funcionando. E está sendo reformado bem na esquina da rua Boa Vista com a Saldanha. E que é um prédio bem antigo da cidade, e que aí antigamente era uma mecânica do Esbrojo, o seu Edgar Esbrojo. E nós temos a foto, o filho dele arrumou pra gente, aqui, uma foto da década, se não me engano, de 40, começou, é isso, a década de 40. Vou mostrar para vocês isso, essa foto que vocês estão vendo agora, olha só, gente. Aí na esquina, né, praticamente o prédio está o mesmo, ó, tem essas duas colunas aí bem na frente, né, o desenho. Só foi feito em cima, né, um adorno em cima, mas olha só, mecânica Esbrojo na esquina, ali nós temos um Jeep na esquina, né, um carro subindo a rua Saldanha, e ali a Boa Vista. E nós temos mais uma foto na sequência também que eu quero mostrar. Isso, que essa aí está mostrando já a rua Boa Vista, ó. Tem um caminhão descarregando, né? Olha só, indo para a rua Independência, né? Tem dois menininhos na rua ali. Quem serão essas pessoas, hein? Que coisa impressionante, né? Rua de terra, a rua ainda de terra. Olha só que vocês estão vendo a Boa Vista na década de 40 ainda era terra. Bem, nós estamos agora aqui na rua General Glicério, com a Filadélfia Gouveia Neto, Avenida Filadélfia Gouveia Neto, né? Que aqui bem na esquina do Palestra Esporte Clube, aqui é o Palestra, gente. Mostra pra eles aqui, ó, aqui é o clube grande, clube da cidade, né? O Palestra, né? Clube que, acho que o segundo clube da cidade, o primeiro é o Rio Preto Móvel Clube, depois o Palestra, depois o Monte Livre. O Palestra é bem antigo. E aqui, mostra esse muro verde até, Felipe, eu só mostrar o muro para vocês entenderem onde a gente tá. Dá uma virada com a câmera lá, mostrar o pessoal descendo da Vila Maceno, né? Aqui já foi terrível, porque, gente, vocês sabiam? Aqui a água aqui era terrível. Inclusive, antes da gente começar o documentário, eu tive uma ideia de mostrar para vocês. A gente vai falando e vai acontecendo, né? Vou mostrar como é que ficava esse trecho aqui. Quer que você mostre a rua aqui, Felipe? Ó, subindo ali. Vocês não sabem como é que ficavam ali quando chovia, gente. Vou mostrar para vocês. Olha só essa foto do começo da década de 40. Isso da década de 40 aqui não dava tudo aqui. Não tinha condição de ficar aqui, passar carro. Era onde aqui e a Bernardino os únicos lugares para subir, né? Subir e descer para ir para Vila Maceno. Depois que foi feito o pontilhão, né? O complexo Jordão Reis, né? E também o pontilhão ali da Mirandaló, que ajudou a acabar com esse problema aí da enchente aqui. Mas ainda enche de água aqui, a verdade é essa. Então, olha só, a gente mostrou para vocês essas fotos, né? Que são fotos dessas fotos, eu não sei quem fez essas fotos aí, mas essas fotos são maravilhosas, né? Para não ser sarcástico, claro, cheio d'água, mas essas fotos são muito boas, né? Retratou o que acontecia na década de 40 aqui, quando chovia e alagava tudo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, mas que a gente veio fazer aqui o documentário para falar de outra coisa aqui. Desse lado de cá, nós temos a Praça Cívica aqui, onde foi construída depois no começo do governo do Dr. Wilson Mano Calil. Olha só, que estendeu daqui até lá onde fez a Biblioteca Municipal. Vocês sabem o que era aqui nessa esquina, gente? Vocês não sabem? Vou mostrar para vocês. Olha só essa foto que vocês estão vendo. Ela aqui, ó. Nós estamos aqui de dentro do Palestra, né? Aqui vocês estão vendo o campinho do Palestra. Lá a rodoviária ao fundo, né? E ali, ó, já destelhando a fábrica de implementos agrícolas, a Fiarp, né? Fábrica de implementos agrícolas Rio Preto, que era também dos irmãos Esbrojo, né? Da família do Esbrojo, do Edgar Esbrojo, que arrumou pra gente a foto que a gente mostrou na Boa Vista, né? No programa passado, e a gente tá mostrando agora, que as pessoas ajudando o nosso programa, né? Nós somos ali na rua Luiz Antônio, esquina da rua, na Boa Vista, ali, né? A rua Luiz Antônio com a Saldanha Marinho, que foi do pai dele ali também. E agora aqui, gente, olha só, a Fiarp, vocês estão vendo ali a rodoviária. Vou mostrar mais uma foto para vocês na sequência. Aí já está, por exemplo, a casa, né? Destruindo. Aqui tem uma Brasília vermelha na esquina. Eu acho que está o Edgar e o pai dele ali, não sei se é, mas começando a destruir a Fiarp, né? Vou mostrar mais uma foto. Aqui, exatamente nesse ponto que a gente está. Olha o caminhão andando, indo para lá, né? E ali está mostrando a esquina que tinha então a Fiarp, e nós vamos mostrando passo a passo aqui como foi
olha só, essa agora, olha que vocês estão vendo a rodoviária, é o fundo ali. Ali tá, do Muro do Palé já está quase destelhado tudo. Ao lado tinha ali, né, aquele um telhado ali, uma chaminé, vocês estão vendo? Olha só como é que era. Mais uma foto para vocês também, que aqui já praticamente destruída e mostrando ali a Filadélfia, indo para Filadélfia ali, né? Ó, vocês estão vendo um Fusca em cima da calçada, não, né? E a última foto que a gente vai mostrar para vocês, que é já destruída, né? Completamente destruída, que é bem na esquina, olha só, que foi ali tem um caminhão ali, tá mostrando o hotel Nilo Hotel ali em cima, tá vendo? Ó, tá mostrando o Nilo Hotel que é subindo a General ali. Então, pra gente mostrar para vocês mais um pedaço da cidade que foi destruída, voltando aqui comigo agora, que é aqui na praça, que muita gente não sabia o que era aqui na esquina. Nós precisamos descobrir onde era mais, o que tinha mais aqui por aqui.